pessoal do Minuto CAF, a gente tem recebido aí diversas mensagens em relação à suplementação e para isso convidamos o Guilherme Artioli, que é professor doutor da Escola de Educação Física da USP, um dos brasileiros que mais pesquisam em relação à suplementação e também do canal Ciência Informa. Gostaria de agradecer ao canal por liberar o Guilherme aqui pra gente. Nos próximos dias aí o cheque vai estar caindo, tá? Bom, e a ideia de a gente ter convidado o Guilherme Artioli é para a gente discutir em relação a algumas suplementações que várias pessoas vêm utilizando e muitas vezes esses suplementos às vezes nem tem tanto resultado como é de se esperar. Então o Marcelo está com uma lista aí de alguns suplementos, né, Marcelo? A gente tem recebido aí alguns pedidos de alguns amigos, etc., que passam aí com alguns médicos, às vezes nutricionistas, etc., e acaba sendo prescrito algumas suplementações, né? Então uma delas que a gente tem visto muito, que você estuda bastante, que tem uma linha de pesquisa vasta aí, é sobre a beta-alanina, né? Melhora desempenho beta-alanina, qual é a função da beta-alanina primeiro? Bom, pode cortar. Bom, a beta-alanina basicamente ela vai aumentar a concentração de uma outra substância dentro do músculo chamada de carnosina. A carnosina dentro do músculo esquelético, a principal função dela é atuar como um tampão de ácidos. Então espera-se que durante um exercício de alta intensidade, quando você tem um acúmulo de ácidos, e esses ácidos eles podem levar à fadiga muscular, quando você aumenta a quantidade de carnosina, você aumenta a capacidade tamponante, portanto demora um pouco mais de tempo para você entrar em fadiga. Então a principal função dela, é retardar a fadiga. Só que assim, a beta-alanina tem sido, aqui no Brasil pelo menos, bastante utilizada no âmbito da academia, por pessoas que fazem musculação e esperam um aumento maior de massa muscular em função do treino. Em relação para a hipertrofia, então, existe evidências que melhora a hipertrofia? Ela não tem nenhum efeito direto sobre os mecanismos de hipertrofia, então ela não tem propriedades anabólicas. O que se especula, né, a hipótese seria que, tendo mais carnosina, você conseguiria treinar mais intensidade, mais volume, e isso poderia fazer com que você tivesse mais adaptações. Mas existe uma dosagem base que deve ser prescrita? Antes de falar da dosagem, deixa eu só falar sobre os efeitos sobre o treino de musculação, que tem poucas evidências mostrando que a beta-alanina possa aumentar de fato a carga na musculação ou possa de fato potencializar as respostas hipertróficas ao treino, e tem já evidências mostrando que ela não tem esse efeito. Então eu diria assim que no âmbito da academia, né, o pessoal que fala da maromba, né, tem pouca evidência que dê suporte para o uso de beta-alanina, lembrando que é um suplemento caro, que ainda não está regulamentado pela Anvisa. Não quer dizer que é proibido, não quer dizer que faça mal, nada disso. É meramente uma questão burocrática. O resultado é que as pessoas não encontram nas prateleiras para vender, então eles têm que comprar ou trazer importado dos Estados Unidos, mercado paralelo, né? Nunca se sabe. E você perguntou da dosagem. Porque no caso dessa prescrição foi solicitado 2.000 miligramas pré-treino. Isso. Essa é uma coisa engraçada, né? Eu vejo a maioria dos produtos que a indústria faz para pré-treino, e algumas, estou vendo aqui também algumas prescrições que aparecem aí de pré-treino, contém altas doses de beta-alanina. Esses 2 gramas que foram prescritos e que aparecem, e a mesma dose que aparece na maioria dos pré-treinos, não tem nenhum efeito fisiológico, e eu acredito que o que se espera é um efeito psicológico, algo parecido com um efeito placebo. Por quê? Porque a beta-alanina ela tem um efeito colateral bastante comum, que é a parestesia. É uma sensação como se fosse uma coceira, uma sensação esquisita na pele. E essa sensação ela está diretamente associada com picos bastante elevados de beta-alanina no plasma. Então existe uma dose abaixo um limite abaixo do qual você não tem parestesia, uma zona cinza, digamos assim, em que você pode ter parestesia, e se tiver os sintomas são pouco intensos, e a partir de um certo ponto, né, quanto maior a concentração, maior a chance de você ter parestesia e mais intensos serão os sintomas. Então tem muita gente que toma um pré-treino
na expectativa de sentir algum efeito, né, uma taquicardia, falar, nossa, agora eu estou pronto para sentir a energia de treino, exatamente, né? se sentir, sei lá, energizado, Euforia. euforia. E, inclusive várias drogas perigosas para a saúde já foram acrescentadas nos pré-treinos, né, aquele Jack 3D, Jack 3D, como as pessoas chamavam, né, tinha uma substância ali com muitos efeitos psicotrópicos, né, e altamente perigosa para a saúde. Não é o caso da betalanina, mas o que se espera com essa alta dose é que a pessoa sinta parestesia e isso faça com que ela se sinta mais motivada para o treino, preparada para o treino. A questão é, não tem quase estudos sobre esse benefício do efeito placebo da betalanina, tem apenas um estudo que não consegue mostrar benefício de efeito placebo. A gente sabe que agudamente a betalanina não tem nenhum efeito, então se a pessoa toma betalanina agora, não vai fazer efeito logo na sequência. Porque para ter aumento de carnosina no músculo, demora pelo menos de 2 a 4 semanas. Tá. Então precisa Não de é um uso efeito crônico. imediato. Uso crônico. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa toma achando que no dia seguinte ela Já vai vai começar a ter treinar, resultado. ou horas imediato. depois e tá. E não é o que acontece, Tá. né? A gente assume que 4 semanas é o mínimo para você ter um aumento de carnosina que represente um aumento considerável, né, de capacidade tamponante intramuscular. Tá. Então, pelo menos 4 semanas. O jeito certo de se prescrever é você usar doses bem mais baixas do que esses 2 gramas, justamente para evitar a parestesia. Então é possível você fazer um esquema de uso crônico, em que depois de um certo tempo, algumas semanas, você tem aumento de carnosina, sem que você tenha nenhum efeito colateral. Né? Então, para atletas, por exemplo, de endurance, no caso triatletas, nadadores assim, de longa distância, seria indicado, por exemplo? Que tipo de população vocês têm estudado a betalanina? Já, os esportes de endurance já foram estudados e não tem evidência de que a betalanina consiga melhorar o desempenho nesse tipo de prova. Tá. Em provas mais longas, só vai fazer sentido você utilizar a betalanina se essa prova tiver momentos em que você alterna a intensidade e você fica em alta intensidade, depois reduz. Você pode pensar, por exemplo, numa prova de ciclismo, de estrada, né, obviamente, que você tem momentos de aclive, momentos de sprint. Então, nesse sentido, você pode ter acidose muscular e aí a betalanina pode ser que tenha algum efeito. Tá. Para provas, por exemplo, Ironman, natação de longa distância, maratona, acho que esse não é o caso, né? Então não se espera que tenha benefício. Tá. Você vai ter benefício em exercícios que tenham bastante acidose, que são exercícios de alta intensidade. Então as lutas, natação de 100, 200 metros, os esportes coletivos, né? Futebol, rugby, esse tipo de exercício. Aí dentro dos levantamentos que nós fomos fazendo, a gente viu também que tem prescrições assim, sobre L-arginina, citrulina, quer dizer, a combinação disso também tem efeito real no esporte, quer dizer, melhora desempenho ou é só efeito placebo? A arginina e a citrulina são 2 suplementos que são utilizados na tentativa de aumentar a disponibilidade de óxido nítrico. E aí entra numa área que vocês conhecem muito melhor do que eu, né? Que atua no endotélio, fazendo relaxamento muscular, relaxamento vascular, né? Da musculatura lisa dos vasos. E isso aumentaria o fluxo sanguíneo e, consequentemente, poderia aumentar a oxigenação do músculo e captação de oxigênio, se livrar dos metabólitos, todas essas coisas que a gente pode imaginar. A questão é, a arginina ela é muito pouco biodisponível, porque no trato gastrointestinal e no fígado tem uma enzima chamada argininase que degrada a arginina, e a arginina ela sofre o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Quer dizer que do intestino, em vez de ser absorvida para a circulação, ela passa pelo fígado antes de ir para a circulação. Então ela é metabolizada de tal forma que o que você tomar via oral, praticamente nada vai parar no seu... A disponibilidade é muito baixa depois que você ingere... A pessoa utiliza o suplemento, mas não tem o efeito do suplemento. Se você tirar amostras de sangue para ver se o suplemento está no seu sangue, você vai ver muito pouco ou quase nada da citrulina no sangue. No caso da leucina seria no mesmo caminho também, porque a gente tem visto hoje em dia, foi até uma pergunta outro dia de uma pessoa falando, suplementos de mTOR, né? mTOR, para quem não conhece, é uma via de sinalização para hipertrofia muscular. E a gente tem visto que parece que são, na verdade, suplementos de leucina, né?
teria evidência nisso também? É engraçado o marketing que a indústria faz, né? As pessoas aprenderam, né? O pessoal da Maromba aprendeu que Emitor é sinônimo de hipertrofia. De hipertrofia. Aí eles pegam um suplemento que eles querem vender como que promove hipertrofia, bota desse tamanho o Emitor na embalagem, né? Aí você vai ver o ingrediente. Leucina. É leucina. Que já tem no BCAA, por exemplo, tem leucina, né? Tem no BCA, tem no frango, tem na carne, tem na soja, tem aos Alimentação, montes, tem aos montes. Mas aqueles que gostam de comprar BCA, pagam caro no BCA, estão jogando dinheiro fora. Na verdade, quando você compra o BCA, quando você toma o BCA, você tá esperando o efeito da leucina, né? E o engraçado é que a leucina ela tem que ser absorvida pelo músculo esquelético para fazer a ação dela. De fato, né, sabidamente, ela é sim capaz de aumentar a fosforilação de efetores da via da Emitor, da hipertrofia e tal. Isso já está bem demonstrado, todo mundo sabe disso. A questão é, será que pelo simples fato de você conseguir aumentar a fosforilação, aumentar, digamos, a sinalização para o anabolismo, isso necessariamente vai se transformar ao longo de algum tempo em maior ganho de massa muscular, em maior ganho de força? Os estudos mostram que não. Basicamente por dois motivos. Primeiro, existe um teto acima do qual não adianta você colocar mais leucina, que você não vai aumentar mais o estímulo para a síntese proteica. E segundo, o que você obtém via dieta, assumindo que você faz uma dieta equilibrada e consome as quantidades certas, né, adequadas de proteína, você já tem esse sinal via dieta. Então você colocar mais leucina, você não vai ter mais resposta, porque a resposta já é otimizada para uma dieta adequada, né? E tem uma outra questão que as pessoas esquecem, que e se eu, por exemplo, estiver em jejum e tomar a leucina e tomar o BCA? Bom, nesse caso você tem um estímulo para síntese, mas você não tem os outros aminoácidos para fazer proteína. Então, quer dizer, você precisa de uma cadeia de aminoácidos, assim, vários aminoácidos juntos para você ter repercussão de fato na hipertrofia. Isso, na maioria das vezes, a gente acaba extraindo da própria alimentação, né? Exatamente. Tem necessidade de gastar tanto dinheiro com os suplementos. Exato, sai caro. E se a gente fosse pensar numa analogia, seria o mesmo que eu tivesse, vamos supor que eu vou fazer uma obra, eu preciso levantar um muro, e eu preciso dos tijolos para levantar o muro, né, para fazer o muro, e eu preciso do pedreiro também, né, a pessoa, o trabalhador ali que vai juntar as peças e tal. Vamos supor que a leucina, ela dá o sinal para o pedreiro fazer o trabalho dele, só que os outros aminoácidos seriam os tijolinhos. Então se tiver o pedreiro não tiver tijolo, não tem muro. Não tem muro. Não tem músculo. Exatamente. Se tem tijolo e não tem o pedreiro, também não tem músculo. Mais alguma pergunta que você queria fazer? Não, as últimas duas perguntas. Acho que são dois suplementos também que estão na moda. Muitas pessoas vêm utilizando, diversas pessoas perguntam também pra gente, que é em relação a tríbulos terrestres e a macroperona. De fato, esses suplementos vão aumentar a testosterona? Porque essas pessoas acreditam que quando eles tomam esses suplementos, eles vão aumentar a testosterona. Tem evidências para isso? Você sabe me dizer, essa é uma pergunta honesta minha, se o que eles alegam é um aumento da testosterona pelo simples fato de você ingerir o suplemento, ou seria um aumento de testosterona que acontece após o exercício físico? O que eles relatam que eles tomam esse suplemento, porque o suplemento vai estimular a sua produção de testosterona. A sua produção endógena, endógena de testosterona. O booster de testosterona, Isso, né? Exato. Seria meio que a função do LH e o FSH no testículo, creio eu, estimulando o testículo a produzir testosterona. Mas, até o momento, a gente não tem nenhum estudo robusto na literatura mostrando que, de fato, se você faz uso desse suplemento, você vai aumentar a testosterona. Com tríbulos eu sei que já tem estudos e todos eles falharam miseravelmente em mostrar esse aumento de testosterona em função da ingestão de tríbulos terrestres. Agora, mesmo que a gente não tivesse esse estudo, vamos usar um pouquinho de raciocínio lógico e conhecimento em fisiologia. Se eu tiver qualquer estímulo para aumento de síntese endógena de testosterona, para isso ser efetivo, a ponto de ter aumento de hipertrofia, aumento de massa muscular e força, tem que ser um baita aumento de testosterona. Super aumento. E esse aumento tem que acompanhar receptor de testosterona. Exatamente. Não adianta você só ter nível sérico aumentado se você não tem receptor, senão não vai ser o mesmo. Porque se a gente pensar assim, vocês entendem bastante disso. Qual que é a variação normal de testosterona
no homem adulto, qual que é a faixa de variação? De 200 De 300 a 1000 nanogramas por decilitro. É uma faixa de 5 vezes, certo? É. Se eu sair de 300 e for para 400, tem alguma evidência de que isso vai resultar em mais aumento de massa magra? Não, nenhum. Se eu sair de 300 e for para 5.000, 10.000, Sim. aí sim, né? Que é o que a pessoa obtém quando faz uso de anabolizantes. Aí assim, você tem que esperar que uma droga, um fitoterápico, seja capaz de levar a um aumento absurdo da concentração endógena de testosterona, deveria levar ao aumento da expressão dos receptores. Exato. E deveria também deveria cegar completamente, acabar com os mecanismos de feedback negativo. Exato. E as pessoas não entendem isso, né? Que existe contrarreguladores, né? Quando você aumenta uma substância, você tem outra que está tentando contrarregular essa fisiologia. Né? Então a fisiologia é complexa. Não adianta você querer só mexer numa única peça do quebra-cabeça se você tem todo um esquema que faz a orquestra de tudo isso, né? Até porque a testosterona ela faz o feedback negativo, né? Por isso que o nosso corpo produz a testosterona, diminui a produção, produz a testosterona e diminui em níveis fisiológicos. Agora, se um suplemento vai estimular a produção de testo, a testosterona também vai fazer esse feedback negativo para diminuir a produção de testo. Então eu também não consigo entender qual seria o sentido desse suplemento para aumentar a testosterona, porque você vai ter, se for uma testosterona endógena, você vai ter esse feedback balanceado. A única maneira de você resolver isso, né, resolver entre aspas, porque não é uma solução boa, é você forçar a entrada de testosterona endógena, porque tudo bem, você está com a sua produção endógena inibida, né, bloqueada, mas você continua dando exogenamente. Não é o que um suplemento desse vai conseguir fazer. Isso é impossível. Ou seja, zero evidência científica, né? Não gastem dinheiro com isso. Principalmente se você tem testosterona normal, né? Que é o que a gente tem visto nessas prescrições. Pessoas com níveis séricos normais, homens e mulheres, e essas prescrições para tentar aumentar ainda mais de pessoas que não têm sintoma e que provavelmente não vai ter melhora hipertrófica que ela está imaginando nesse sentido, né? Mais uma pergunta para o nosso convidado? Fechamos aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com esse cientista brasileiro, Guilherme Artioli. Acho que é um dos caras que mais realmente pesquisam sobre suplementação, por isso a gente fez questão dele estar aqui hoje. A gente comentou suplementação. Não, mas é só para acho que a galera gosta. E outro cheque que eu vou fazer depois, né? Fica tranquilo. Porque, como eu disse, a área de suplementação não é uma área que a gente tem tanta afinidade, por isso que a gente convidou você para falar de maneira científica, para a galera entender se os suplementos têm ou não têm resultados, têm ou não têm benefício, mas tudo baseado em ciência. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Guilherme, mais uma vez agradecer também o Ciência Informa pela liberação do Guilherme. Espero que vocês tenham gostado. Se surgirem dúvidas, fiquem à vontade de enviar perguntas para a gente, que a gente pode estar discutindo nos próximos vídeos. E como o cheque é gordo, a gente pode contratar o Guilherme mais vezes para ele falar com a gente. Tá certo? Valeu. Valeu. Isso aí, pessoal. Um abraço. E não se esqueçam que aqui a nossa fala é sempre baseada em evidência científica. Um abraço. Valeu.